Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva montanha acima pelos Apeninos, na Itália, aonde descobriremos as 3 pontes que a FEB cruzou na Segunda Guerra. Não se esqueça da promoção aqui do canal Viagem na História. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. E quem veste o uniforme do Viagem na História sempre marcha para aventuras inesquecíveis. É o que acontece em um roteiro muito especial que fazemos todos os anos no mês de abril pela Itália. A jornada tem início no sul da Itália, onde os aliados lutaram, as praias de Anzio, o Monte Cassino, Caserta, onde houve a rendição final dos alemães na Itália, o Gran Sasso, de onde Mussolini foi resgatado. E com isso a gente mergulha na história da Segunda Guerra na bota italiana. Depois passamos por lugares inesquecíveis, como Tivoli, Viterbo e as Campinas da Toscana. Agora, se tem um lugar que é um jardim a céu aberto, são as Campinas da Toscana. Tudo isso aqui é muito bonito, enche os olhos. E essas campinas, o cipestre, as casas, as fazendas, atraem uma multidão de pessoas que param para observar essa beleza. Isso aqui é de tirar o fôlego. E finalmente chegamos a um local marcante, tanto na história mundial quanto na história da FEB, a cidade de Pisa e sua torre inclinada. Os brasileiros, a caminho dos Apeninos, a caminho da frente de batalha, pararam aqui em Pisa, antes de partir para Pistoia, Gagiomontano, Montese, aonde enfrentaria os alemães. Aqui eles tiveram um momento de descanso e até de conhecer um monumento tão belo quanto a Torre Inclinada de Pisa. Mas isso era passageiro. Daqui partiram rumo ao destino, ou seja, rumo ao momento mais difícil de suas vidas. Pisa foi apenas um momento de paz em meio ao inferno que se seguiria. Vamos conhecer essa história. Em 16 de julho de 1944, as forças brasileiras, a Força Expedicionária Brasileira, desembarcou no porto de Nápoles. De lá, ela seguiu até Pisa, e em Pisa se preparou para entrar em combate, o que aconteceu em 15 de setembro, quando as forças brasileiras substituíram algumas forças americanas que foram realocadas para o teatro de operações na França. Logo em seguida, o Brasil já entrou em combate e começou a expulsar as forças alemãs de algumas cidades italianas. Uma delas foi a pequena Camaiore, à sombra do Monte Prano, onde os brasileiros tiveram um desempenho heróico. Depois de um longo percurso, desde a Toscana, onde a gente estava, chegamos a Camaiore. Camaiore é um lugar muito especial na trajetória da FEB, porque foi ali, no Monte Prano, aquela montanha que vocês estão vendo atrás de mim, que os brasileiros tiveram o primeiro contato com o inimigo. Aqui foi o batismo de fogo. E essa praça na cidade de Camaiore é a Praça Brasile, que homenageia exatamente a luta da FEB e o seu primeiro
enfrentamento contra os alemães aqui na cidade de Camaiore. É fantástico, que é um marco que representa os heróis da FEB. Dá para ter uma pequena amostra do sofrimento que foi para essa tropa de heróis brasileiros. A gente vendo isso aí, dá para imaginar o grau de dificuldade que eles tiveram aqui já de chegada, né? Uma coisa impressionante. E eu considero que tudo que o Brasil fez aqui foi vitória. Eles avançaram pelo Rio Seco até Castelnovo de Gafanhano, onde foram detidos e morreu muita gente. Acho que isso tem que ser lembrado sempre, valorizarmos, né, os nossos soldados, a nossa história. Eu estou emocionado de estar aqui pisando onde os nossos conterrâneos estiveram, e eu estou aqui para ajudar a não deixar esquecer a história deles. Aqui em Camaiore, que foi junto com Massarossa das primeiras conquistas brasileiras aqui na Itália. Estar aqui vale a pena tudo isso, porque honrar a luta dos nossos pracinhas é algo que vale muito a pena. E repartir isso com vocês do canal nos deixa muito felizes, porque sabemos que a memória está sendo preservada. Outras gerações irão conhecer a luta dos brasileiros. Uma outra cidade onde o Brasil também teve um desempenho e expulsou os alemães foi Massarossa, onde a população saudou a todos os brasileiros. Os residentes de Massarossa homenageiam e preservam a memória dos brasileiros até hoje. É como se a gente saísse da própria foto. Esse é o exato local onde a tropa da FEB, do Esquadrão de Cavalaria, confraterniza com os locais, durante a libertação da cidade em 16 de setembro de 1944. O local continua o mesmo. Aqui ao lado da prefeitura, e bem representativamente ao lado do principal prédio de Massarossa, fica o monumento aos pracinhas brasileiros que libertaram a cidade. É um pequeno monumento, mas gigante na memória do povo dessa cidade. Vamos lá conhecer o monumento. Já em Borgo a Mosano, o Brasil encontrou a primeira ponte que ele cruzaria na sua trajetória pela Itália. E uma ponte muito especial, do século XI, e que traz uma história dos tempos medievais. Essa é a antiga estação de trem aqui de Borgo a Mosano, na Itália. O Brasil libertou também essa cidade. E este prédio é uma das poucas reminiscências daquela época tão difícil para os moradores dessa cidade, dessa região aonde o Brasil lutou. Essa ponte pitoresca, diferente, fica em Borgo a Mosano, no norte da Itália. A ponte tem uma história extremamente interessante e também foi atravessada pelos pracinhas brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Borgo a Mosano foi libertada pelos nossos valorosos soldados. Agora, a história da ponte é sui generis. No século XI, a duquesa aqui dessa região do norte da Itália ordenou a um construtor que fizesse essa ponte, pois seria importante demais para os moradores da região. Este construtor, então, se viu diante de uma missão complicada. A ponte tinha que ter uma arquitetura inovadora, pois o vão era muito largo, e ele ficou com medo de não dar conta da tarefa. E existia uma pressão de tempo, porque esse construtor também já havia sido contratado para um outro serviço em outra região. Pois bem, por conta destes dois desafios, este construtor
fez um pacto com o demônio. O pacto foi aceito pelo demônio quando o construtor apelou a ele. O construtor disse: eu preciso dessa ponte pronta e uma ponte que vai durar para sempre, para agradar a minha senhora duquesa. O demônio aceitou a tarefa, mas disse ao construtor: ok, a ponte estará pronta amanhã, mas o meu preço é a primeira alma a atravessar aquela ponte. O construtor aceitou, obviamente, e no outro dia pela manhã, para surpresa de todos, a ponte estava pronta. Enquanto todos admiravam a ponte e o milagre da ponte estar já de pé em tão pouco tempo e tão belamente construída, o construtor se arrependeu. Ao se arrepender, entrou em desespero. E agora? Ele seria levado para o inferno por conta dessa ponte? Para tentar salvar a sua alma, procurou o pároco da cidade de Borgamo-Zano e confessou o pacto que fizera com o demônio ao pároco. O padre então pediu a ele 1 minuto, entrou em oração profunda e meditando, buscando uma solução. Primeiro o padre perdoou a blasfêmia que o construtor havia feito. E em segundo lugar, ele achou uma solução. E a solução foi extremamente engenhosa. O padre primeiro pediu para que ninguém atravessasse a ponte antes da inauguração. Mas a duquesa pressionava, pois a belíssima ponte precisava ser inaugurada. Mas o padre era a autoridade maior naquela época. Lembre-se, estamos no ano de 1070, século XI. A igreja tinha todo o poder, inclusive de enganar o demônio. Enquanto todos estavam ansiosos para atravessar a ponte, o padre simplesmente disse: quem vai atravessar primeiro é essa criatura. E colocou um porco na entrada da ponte e assustou o pobre animalzinho, que correu em disparada, atravessando primeiro a ponte della Maddalena, que hoje é mais conhecida como a Ponte do Diabo. Acho que vocês sabem por quê, né? A ideia do padre foi perfeita. O pobre porquinho atravessou a ponte, sua alma foi capturada pelo demônio, que não se sabe se ficou bravo ou não, mas enfim, a promessa foi cumprida, ele tomou a alma do pobre porquinho. O fato é que os moradores dessa região, após tudo isso acontecer, lembre-se, no século XI, e esse é o rio Sérquio, que a ponte cruza. A partir desse momento, os moradores da região começaram a dizer que quem atravessa a ponte sobre o rio Sérquio, a Ponte do Diabo, garante a vida eterna. Por via das dúvidas, já cruzei aqui umas 3 vezes. Quem também atravessou essa ponte, trazendo muita alegria para os moradores dessa região, foram os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, em setembro de 1944. Eles vieram subindo do sul, libertando cidades como Camaiore, Lucca, e por fim chegaram aqui, cruzando essa ponte em direção mais ao norte para continuar a luta contra os alemães. Após liberarem Borgamo-Zano, cruzarem a Ponte do Diabo, os brasileiros então seguiram em direção a Pistoia, assim como nós. E ali visitamos o monumento votivo brasileiro, o cemitério militar de Pistoia, antigo cemitério militar de Pistoia, onde os brasileiros que morreram na Itália foram inicialmente sepultados. Chegamos ao monumento votivo brasileiro aqui na cidade de Pistoia, na Itália. Esse local foi o cemitério de guerra, onde os pracinhos brasileiros ficaram inicialmente sepultos. Depois os corpos foram levados ao Brasil e estão no monumento ao pracinha
no Rio de Janeiro. Ao chegar aqui, a gente já sente uma diferença muito grande. O monumento está muito bonito, está muito bem cuidado. Forma um belo conjunto, porque bem atrás do monumento, aquelas cadeias de montanhas, é justamente o local onde o Brasil lutou, os Apeninos. Esses são os nomes das batalhas, das principais batalhas que o Brasil travou através da Itália. A Força Expedicionária Brasileira esteve presente em todos esses locais, sempre com muito heroísmo e com muito sacrifício. Não é à toa que aqui no Monumento Votivo em Pistoia, tantos nomes estão inscritos, lembrando a vida dos que caíram e ficaram aqui na Itália. Um deles foi o soldado desconhecido, e ele está sepultado embaixo da chama eterna, nessa pirâmide em frente ao monumento. Mais uma das tantas histórias que compõem esse local. O sargento Max Wolff, o rei das patrulhas da FEB, tem sua memória no mais alto patamar da história militar brasileira. Ele era conhecido como o rei das patrulhas. E está aqui em Pistoia entre os seus pares, entre os brasileiros que caíram na Segunda Guerra Mundial. Em Pistoia também encontramos, na Praça da Resistência, uma homenagem aos brasileiros, em especial às brasileiras, as enfermeiras da FEB, pois ali naquele local da praça era o hospital de campanha, um dos hospitais de campanha onde as nossas enfermeiras salvaram vidas de diversos soldados, não só brasileiros. De lá, pegamos a estrada, a famosa Estrada 64, que os brasileiros tanto utilizaram no caminho para os combates. Após subirmos as primeiras montanhas dos Apeninos, chegamos então à Ponte Venturina, a segunda ponte no caminho da FEB, pois foi na Ponte Venturina que um brasileiro deixou a sua vida, vitimado por um aliado. Esta é a estação de trem da Ponte della Venturina, próxima a Porretta Terme, aqui da Itália. Nessa ponte que vocês podem ver, esta é a Ponte Venturina, que dá nome à estação. Foi nessa ponte que o soldado Clóvis tombou. Um soldado brasileiro, que era da Polícia Militar, Militar Police, estava fazendo a segurança da ponte quando dois sargentos americanos começaram uma briga. E ele, ao tentar separar a briga, acabou sendo esfaqueado e morreu nessa ponte. Ao cair na neve, pois era inverno, o seu sangue tingiu a neve branca de vermelho. Hoje resta a memória desse herói brasileiro, pois não existe nenhuma placa lembrando o fato. Mas nós lembramos. Esta ponte é como se fosse uma porta de entrada na Emília-Romana para quem vem do sentido da Toscana. Pistoia está atrás desse morro.
ela foi destruída pelos alemães quando estes recuaram aqui da região. Mas os engenheiros americanos a reconstruíram. E ela está do mesmo jeito até hoje. E foi depois dessa reconstrução que aconteceu essa tragédia com o nosso valoroso pracinha. Hoje, pouca memória resta disso. Logo após cruzarmos a Ponte della Venturina, chegamos então a Porreta Terme, onde o Brasil teve um quartel-general e ajudou na liberação das cidades, expulsando as forças alemãs daquele local, tão atingido pela artilharia que vinha dos morros dos Montes Apeninos. Em Porreta Terme, nos encontramos com o nosso amigo, o Marcos, que mora em Montese e gentilmente nos acompanhou no restante da viagem pelas terras onde o Brasil lutou. Bom, a gente está chegando agora em Porreta Terme, nosso grupo está já conhecendo a cidade e encontramos aqui o nosso amigo Marcos, que mora em Montese e gentilmente nos acompanha. Ele que mora aqui recebeu nós brasileiros. Vamos sair da rua, Marcos? E vai mostrar para nós alguns pontos aqui em Porreta Terme, não é isso, Marcos? Vamos lá, vamos levar esse pessoal aí para mais uma aventura aí? Sim, vamos lá. Ali em cima o que é, Marcos? Ali era o antigo QG da FEB. O antigo QG da FEB está no final da rua aqui. Onde ficava o General Mascarenhas ali comandando o teatro de operações. E aqui está o aqui busto do em homenagem ao Mascarenhas, que mais do que justo, né? Sim. E como que o Brasil é visto aqui nessa região da Itália, Marcos? Os brasileiros aqui, eles têm um orgulho, uma satisfação, eles têm uma gratidão eterna pelo povo brasileiro, pelos soldados brasileiros que aqui estiveram, e não deixa de passar para nós também essa gratidão, porque se você encontra um italiano na rua, ele sabe que você é brasileiro, ele vem, te abraça, ele chora. Os idosos então mais ainda, porque alguns viveram a guerra. Essa questão da libertação então é um fato palpável. Sim, ainda hoje é um fato palpável, com certeza. E você morando aqui sente isso de perto? Sinto de perto. Eu me sinto orgulhoso de ser brasileiro e morar aqui em Montese. Sì, sono tutti brasiliani. Tutti brasiliani. Isso já dá para ver, eles saúdam os brasileiros e bacana, espontaneamente a gente é saudado aqui. Que a gente teve uma boa agora... E não foi nada combinado. Não foi nada combinado. Você não conhece? Não, também não conheço. Ótimo. De Porreta Terme, nos dirigimos à terceira ponte que estava no caminho da FEB, a famigerada Ponte Sila. Mas antes de chegarmos à Ponte Sila, visitamos um dos antigos quartéis generais da FEB naquela região. Esse prédio, aqui na localidade de Labrilla, próximo a Camaiore e a Massarossa, foi um posto de comando avançado, um quartel das tropas brasileiras aqui na região. O prédio ainda está preservado como era originalmente. E daqui, muitos brasileiros receberam ordens que os levariam a enfrentar os alemães, e alguns não retornaram. Por fim, chegamos à Ponte de Sila, e ali os brasileiros e os americanos corriam muito perigo ao cruzarem a ponte debaixo do fogo inimigo. Esse rio que corre manso e tranquilo é o Alto Reno de Terme. E essa ponte que atravessa o rio, o Alto Reno, é a famosa Ponte Sila, de tantos episódios marcantes da Força Expedicionária Brasileira aqui na Itália.
especialmente em Sila, a cidade que dá nome à ponte. Aqui, o desafio era cruzar a ponte sob bombardeio alemão. Imagine então cruzar essa ponte sob o fogo do inimigo. É algo que ficou na mente de todos que lutaram aqui. Em Sila existe um belo monumento ao lado da ponte, que foi construído com o dinheiro de um italiano apaixonado pelo Brasil, que nós tivemos o prazer de conhecer lá em Porretta Terme, o Francesco Guttini. O monumento é simples, mas revestido de uma beleza ímpar. Hoje, um pequeno monumento, mas muito especial e singelo, está sendo aperfeiçoado, vamos dizer assim, a cada momento que passa. Os próprios italianos se encarregaram de preservar a memória da FEB. Essa é mais uma homenagem dos italianos ao Brasil. Essa homenagem, uma ideia do nosso amigo Francesco Guttini, que nós visitamos em sua loja aquilo lá, né, Marcos? Sim, é uma loja de antiguidade. Isto, parecia que a gente estava entrando no Trato Feito, Exatamente. ou no Caçadores de Relíquia. Muito bacana, ele foi muito gentil nos atender e é um cara que ama o Brasil. Sim, né? ele ama, paixão mesmo. E ele ama tanto o Brasil e a história brasileira que ele pagou do próprio bolso este monumento que é tão bonito, não é isso, Marcos? É bonito, realmente é bonito. Está tirando o dinheiro do próprio bolso para fazer uma homenagem, mais uma homenagem aos brasileiros que aqui estiveram. Esta foi a primeira parte, a primeira etapa de nossa jornada pela Itália, seguindo as rotas tanto dos exércitos aliados quanto também das forças brasileiras e os locais onde aconteceram os combates. Esse roteiro você pode fazer o ano que vem conosco em abril. É um grupo pequeno, poucas vagas, então entre em contato o mais rápido possível para garantir a sua presença no próximo grupo, que vai passar por estas 3 pontes e esses locais que eu mencionei aqui no vídeo. E após cruzarmos as 3 pontes, no caminho da FEB, subimos ainda mais os Apeninos, em direção a Montese. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Brasil! Espero que você tenha gostado da história até aqui. Em Montese também descobrimos fatos interessantíssimos que eu irei narrar no próximo vídeo. Mas antes disso, participe da promoção do canal Viagem na História. Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário dizendo o que achou e também se inscrevendo no canal se não estiver inscrito. E eu volto logo com a continuação dessa jornada. Até mais!